Por que 90% das suas reuniões são perdas de tempo e como que você vai mudar isso? É o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Antes de falar de reunião especificamente, eu queria que você colocasse na sua cabeça o seguinte: nem toda reunião precisava ser um e-mail, tá bom? Porque existem reuniões que realmente poderiam ser e-mails, mas não existem e-mails que poderiam ser reuniões? E-mails gigantes, às vezes, aqueles áudios enormes, que de repente a gente pode conversar e resolver o problema. Então é disso que eu vou falar aqui, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, eu sou especialista em produtividade humanizada, gestão de tempo, de escolhas, em liderança, e eu já fiz mais de 11 mil reuniões. Se você se assustou com esse número, basta você fazer uma conta muito simples e eu vou falar essa conta que você vai fazer aqui. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, tá bom? Porque a gente coloca vídeo aqui todas as semanas, bastante conteúdo, e vai ser uma honra poder colocar ainda mais a partir dos feedbacks de vocês, beleza? Eu quero falar esse dado, né, porque 90% das reuniões são perda de tempo, é porque 90% das reuniões não tem 5 grandes elementos. E esses 5 elementos são 5 sinais, né, que a gente pode trabalhar, que retratam uma reunião inútil. Eu vou explicar por que isso acontece. Mas antes de mais nada, é importante você entender uma coisa. Que quando a gente fala de reunião, a gente primeiro precisa falar sobre o elemento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, pronto. A gente precisa falar sobre um primeiro elemento, que é o elemento da comunicação. Então, o grande objetivo no final, não só desse vídeo, mas de vários vídeos que eu vou falar sobre reunião, é a gente ter mais discernimento sobre um dos fatores que mais impacta a produtividade no dia a dia. E que mais impacta também o tempo, né? Por que não dizer? Porque as reuniões que a gente faz, os Slacks que a gente manda, os Teams que a gente manda, eles vão impactar muito na comunicação. E além de impactar muito na comunicação e impactar muito no tempo, logo, a comunicação impacta na gestão do tempo, a gente precisa entender que cada reunião, ela sim ocupa um espaço no seu tempo e que tem um valor, né? A sua hora, embora o custo da sua hora não seja igual ao valor da sua hora, porque custo e valor são coisas diferentes, você precisa entender que cada hora que você está numa reunião vale um tanto de dinheiro do seu salário, ou de quanto você ganha. Vamos supor que você, vamos falar de um caso hipotético aqui, que você ganhe R$ 100, vamos botar aqui, ó, R$ 100 por hora, tá bom? Vamos pegar um cenário hipotético aqui, que você ganhe R$ 100 por hora. Se você faz uma reunião, se você faz 10 reuniões, faço 10 reuniões, tá meio atrasado a canetinha. Se eu faço 10 reuniões, significa que eu tenho 10 horas do meu tempo. Significa que 10 horas do meu tempo corresponde a R$ 1.000. Perfeito? R$ 1.000. Numa empresa, se 10 pessoas participarem de uma reunião, a gente está falando de um custo daquela reunião de R$ 10.000. Custo. Agora, qual é o valor que essa reunião está gerando? Será que ela está gerando um valor maior do que R$ 10.000 ou menor do que R$ 10.000? Será que aquela reunião ela está potencializando os nossos negócios ou não? Isso aqui, cara, é o princípio de tudo. Para a gente poder entender quem são as pessoas que estão na reunião, será que realmente as pessoas precisam estar lá? Porque, cara, não é que tempo é dinheiro, mas assim, a gente investe o nosso tempo em coisas e o nosso tempo vale um dinheiro. Tempo não é dinheiro porque a gente não consegue comprar, né? Então, assim, preciso de mais 10 horas, então eu vou comprar mais 10 horas. É por isso que o tempo ele não dá para ser caracterizado como dinheiro. Mas o tempo vai equivalendo a dinheiros, porque a nossa contratação, muitas delas, são feitas por hora, né? Então, o quanto que eu estou investindo meu tempo nisso? O tema não é tempo, é dinheiro. Mas a gente pode falar disso em outro momento. Então, eu quero que você olhe para isso e pense assim: tá bom, entendi, Stênio, mas quais são os sinais? Vamos pegar aqui os 5 sinais? Os 5 sinais são importantes porque você vai começar a entender que quase nenhuma reunião que você convoca, e quase nenhuma reunião que você participa tem esses elementos. Primeiro grande elemento, talvez esse seja o principal, por que não? Primeiro grande elemento que demonstra uma reunião inútil. É uma reunião sem
objetivo. As pessoas não sabem o que estão fazendo lá. E esse elemento, ele também traz um segundo elemento para nós, que é uma reunião sem pauta. E uma reunião sem pauta, ela traz duas coisas importantes. Uma reunião sem pauta, ela não vai trazer a clareza sobre quem deveria estar e não vai trazer a clareza sobre o tempo que essa reunião deveria durar. Já parou para pensar que às vezes a gente faz uma reunião, convoca lá 1 hora e nem sabe se precisa de 1 hora, menos ou mais? Então, isso é um sinal. Reunião sem objetivo e 2, reunião sem pauta, são sinais de uma reunião inútil. Você quer ver outro sinal? Terceiro sinal, que tem a ver até com o segundo. Quando você percebe que tem pessoas... Opa, deixa eu mudar aqui. Quando você percebe que tem pessoas só ouvindo. Putz, isso é um clássico. Pessoas só ouvindo. Ou seja, as pessoas não precisavam estar lá ao vivo. Elas poderiam só receber por e-mail, ouvir a gravação, poderiam receber essa informação de forma assíncrona. Então, é um elemento importante, é um sinal importante. Tipo assim, 10 pessoas na reunião, só 2 falando. O que as outras pessoas estão fazendo efetivamente? Será que elas estão coletando só algum dado? Se elas estão coletando, talvez elas pudessem estar presentes assincronamente, né? Assistir a reunião depois gravada, ou você pode gravar o áudio da reunião, ou elas poderiam ver a ata da reunião. Né? Quarto elemento importante. Opa, peraí que soltou aqui a bolinha. Beleza. Quarto elemento importante, que é um sinal de uma reunião inútil. Uma reunião que é só para informar. Então, eu convoquei vocês... Pensa aquela reunião que ninguém pode falar, que é só um pronunciamento. Eu convoquei essa reunião para informar vocês que blá, 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 blá. Muito obrigado e até a próxima. Parece um pouco... Estava assistindo ontem com meu filho o filme do Mufasa lá e tem o Zazu, né, que é o pássaro lá que fica acompanhando eles. E aí ele fala no começo lá, atenção, informe matinal, amanheceu, fim do informe matinal, sabe, coisas inúteis assim? Não precisa. Uma reunião só para informar alguma coisa, ela pode ser um e-mail, né, entendeu? A não ser que seja alguma coisa que tenha um impacto emocional muito grande, né? Então esse é um sinal também de uma reunião inútil. E um quinto elemento, esse aqui gera muita confusão. Um quinto elemento é uma reunião onde não tenha, uma reunião sem ações concretas pós-reunião, tá? O que é isso? Cara, às vezes a reunião termina e a gente fala, cara, vamos marcar uma outra reunião para terminar de decidir isso aqui? Uma reunião sem ação é uma reunião sem um fim. Toda reunião precisa ter começo, meio e fim. O fim sempre é uma ação que vai gerar um próximo passo. Vai gerar uma... pode gerar uma próxima reunião para apresentar algumas coisas, não tem problema. Mas vai gerar execução, vai gerar resultado, vai gerar um novo projeto e assim por diante. Então, ao observar esses 5 elementos, esses 5 sinais, você começa a ter um pouco mais de discernimento se aquela reunião realmente poderia ser um e-mail, se aquela reunião poderia ou não existir e assim por diante. Mas por que tudo isso acontece? E aqui vem uma coisa que não tem a ver com a técnica de fazer reuniões produtivas, embasadas, mas tem mais a ver com uma técnica de comportamento. Primeiro, a gente não pensa, muitas vezes, para convidar uma reunião. Por quê? Porque a reunião hoje em dia ela é gratuita, né? Você cria um link no Teams, no Google, no Zoom, seja lá onde for, e manda para as pessoas. Esse é o primeiro passo. Então, a gente vai meio no automático. A segunda coisa, a gente não pensa também, não só em se precisaria fazer essa reunião, mas a gente não pensa em quem convocar. E a gente acaba convidando todo mundo. A terceira coisa é que, às vezes, a gente coloca lá, cara, precisa alinhar, precisa alinhar, precisa alinhar. Já viu que essa palavra, cara, a gente deveria, honestamente, eu queria fazer uma proposta aqui. A gente deveria eliminar a palavra alinhamento do vocabulário corporativo.
juro, a gente deveria abolir essa palavra. Por que que a gente deveria abolir essa palavra? Porque, cara, é uma das palavras, assim como estratégia, é uma das palavras que menos significa algo no ambiente corporativo, no ambiente de negócio. Não, vamos alinhar, vamos alinhar, vamos alinhar. Como assim vamos alinhar? Sabe? A maioria das reuniões, talvez, que você faça estejam nesse lugar, né? Tipo, vamos alinhar. Sempre que você receber uma reunião com a palavra vamos alinhar, fala assim, alinhar exatamente o quê? Então isso é importante. Tem um outro detalhe, que não é bem um detalhe, e aí toca um pouco até na sua liderança, se você liderar pessoas e tal, que é a necessidade de estar presente em todas as reuniões. Veja, isso aqui é um fenômeno chamado FOMO. Vou até colocar em vermelho. É um fenômeno chamado FOMO, que significa Fear of Missing Out, tá bom? Medo de estar fora das discussões, medo de perder. Está muito baseado em escassez isso, mas às vezes a gente quer participar de várias reuniões que a gente não precisava participar. Aqui surge muito aquela pergunta que eu normalmente faço para vocês, que é a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo que não deveria fazer? Essa é uma pergunta muito clássica. Isso tem a ver também com reunião. Quais reuniões que eu estou que eu não deveria estar? E eu te digo quais são. Se você não estar na reunião para apresentar algo, você não deveria estar na reunião. 2, se você não está na reunião para coletar alguma coisa especificamente, você não deveria estar na reunião. Ah, Stênio, mas eu estou na reunião só para ouvir. Na boa, se é só para ouvir, se é só para controlar as pessoas que trabalham com você, se é só para não perder alguma coisa que você não quer perder de jeito nenhum, você está perdendo tempo. Porque uma vez que está na sua agenda, não é tão simples assim você cancelar o que está na sua agenda. Demanda uma série de atitudes ali que você tem que fazer. Então, o que eu peço para você é mais consciência, primeiro, na hora de mandar as reuniões, e segundo, na hora de receber as reuniões, esse posicionamento. Porque lembra, a comunicação ela impacta no seu tempo. Tudo que você vai aceitando, você vai preenchendo o espaço na sua agenda, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu quero que você olhe para esses 5 elementos aqui, esses 5 sinais de reuniões inúteis e comece a perceber, cara, será que eu estou participando de reuniões sem objetivo, sem pauta, onde as pessoas não estão realmente participando da reunião, se é uma reunião só para informar, sem ação concreta, após, né, o plano de ação da reunião? Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que você já possa fazer as mudanças que você precisa fazer a partir de agora, a partir das reuniões que você convoca. E parar um pouco de reclamar das reuniões que você recebe. Talvez você receba muito mais do que você convoque, tá tudo bem. Mas faça esse exercício de observar. O que que eu posso fazer de diferente hoje para diminuir as reuniões inúteis que eu mesmo convoco, tá bom? Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Espero que, de novo, esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixe o seu comentário para que eu possa saber o seu feedback, se você curtiu, se não curtiu, o que poderia ser melhor e o que foi legal também, para a gente poder continuar fazendo aqui, tá bom? Fique com Deus, até um próximo vídeo. Tchau.